Rio de Janeiro, terça-feira, 30 de setembro de 2025, 8h41 da noite. Flamengo 1, Vasco 1. Visando o equilíbrio do futebol brasileiro, Flamengo manda o time reserva para enfrentar ex-rival. Estudiantes 1, Flamengo 0. Depois de 2 tempos apáticos, Flamengo decide fazer a melhor disputa de pênaltis da história do clube. Corinthians 1, Flamengo 2. Flamengo até tenta deixar o adversário ganhar, mas cansa da incompetência e ensina como ganhar jogos. Saudações rubro-negras. Lá vão conhecer o que é pressão e o que é inferno. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música! Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Porque nós estamos em outro patamar. Não dá pra comparar. Pegou 63 quilos de alcatra, limpinho, né? Onde das meias verdades. Cara de inspetor criminal, né? É o cri-cri, né? Vocês é nojento de ruim. Um é que João. Gente boa pra... 2 Deve gente boa, mas... pode ser, aconteceu. É muito ruim. 5. Ainda nós vamos te treinar, pode ter certeza. Pediu a Libertadores em casamento e ela disse... Ô, Picareta, deixa eu te falar uma coisa. Você tá no ar. Estamos no ar, Novos Picareta. ares, né? Novos ares. Graças a Deus, Picareta. Graças Só a Deus. antes da gente começar, dando o devido crédito aqui, essa chamada do jogo do Estudiante foi roubada, dando devido crédito, foi plagiada de um comentário do Reddit pelo usuário GulliverHoliday8186, só pra não dizerem que a gente plagiou o cara, sei lá, né? Vai que ele escuta a gente, né? Fica aí o crédito. Foi um comentário de alguém no Reddit em relação ao jogo do Flamengo Estudiante que a gente considerou digno de uma chamada. E passa o teu também... Reddit aí, cara, pro pessoal seguir o teu user. Já, vou passar. Final do episódio eu passo, galera. Assistam aí até o final. Não pode pular, não, hein? Tem que escutar até o final. Se pular, não vai ter. Pode ser que tenham parte no meio do episódio, entendeu? Não, tá programado no Spotify. Se você pula, corta essa parte do áudio. Você não consegue chegar nela. Mas, enfim. A gente sempre precisa falar aí um pouco sobre o atraso dos episódios, né, Alex? Acho que a gente vai ser um pouco breve. Mas, galera, a gente era para ter gravado o episódio na sexta-feira passada, falando sobre Estudiantes e Vasco. E, enfim, houve imprevistos. A gente tá gravando agora já depois do jogo do Corinthians, então a gente vai abarcar 3 jogos nesse episódio. E esse episódio muito provavelmente vai ser lançado ou um dia antes, ou no dia ou um dia depois do jogo do Cruzeiro. Então, assim, eu imagino que já vai ter um outro jogo aí que vocês vão estar na cabeça, né? Que é Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, agora na quinta-feira, dia 2 de outubro. Mas a gente vai comentar Flamengo e Cruzeiro e Flamengo e Bahia apenas no episódio da semana que vem. Durante a data FIFA, a gente vai aproveitar para colocar isso tudo em dia. E aí a gente vai comentar também o nosso calendário até o final do ano, que a gente parou, tirou um tempo para poder repensar e ver como organizar melhor esse final de ano em relação às datas que a gente grava e que a gente posta, né? Porque, só também, acho que explicando um pouco, né, Alex? Sim. É a gente que monta a pauta, é a gente que grava, é a gente que edita, é a gente que faz a capa, e para montar a pauta e para gravar tem que ter um horário que nós dois estejamos disponíveis. São episódios longos, então, juntando o tempo de montar a pauta, de ter o episódio, é uma janela de horário grande que a gente precisa ter, então não é qualquer dia que dá para fazer isso. Então, de fato, às vezes acaba ocorrendo esses imprevistos mesmo, né? Mas a gente está tentando organizar de uma forma melhor agora pro final de temporada, porque vem muitos jogos importantes aí, né? Sim. E é isso, né? A gente também ainda conta com essa questão de ainda sermos estudantes, ainda sermos universitários e tem esse lance de que em determinados momentos do ano, né, do semestre, fica mais difícil, né? Se a gente tivesse uma rotina mais ordinária, né, mais linear durante o ano, talvez não fosse tão necessário tomar alguns momentos para poder ir um pouco mais devagar para poder dar conta de outras coisas, né? E até pelo menos toda a nossa graduação em si, né? Porque nós dois estamos em período de escrever TCC também, então tem outras coisas que acabam entrando nesse meio do caminho. Mas enfim, né? Isso não justifica a gente não ter feito episódio na semana passada, mas isso é uma tentativa de explicar, e a gente, sabendo que outras inconsciências podem ocorrer, a gente fez um planejamento agora pro resto da temporada, mas a gente vai explicar melhor no episódio que vem, justamente porque são 2 jogos só para comentar. Como hoje são 3, a gente não quer se deter muito sobre isso. Fica mais um pedido de desculpas, né?
Exato. Fala aí. E aí, não, é um pedido de desculpa e é uma antecipação de fato dessa ideia, né? De que. Porque é isso, porque no final das contas vai mudar um pouquinho, né? A gente tenta fazer um regime semanal, vai mudar um pouquinho para de uma forma um pouco mais dinâmica para o futuro, até o final da temporada e o final do semestre também. Porque é isso, né? No final das contas não é só final de semestre, mas é final de graduação, faltando esse semestre no máximo mais um para poder finalizar tudo. Então é isso, tenha um pouquinho de paciência com a gente. A gente está tentando fazer o melhor e obrigado por acompanharem. Mas, dito assim, isso... Guilherme, hoje é um dia, né? Hoje é um dia. Todos os dias são. Hoje? Mas... Não, mas hoje é um dia mais do que os outros dias. Hoje o nosso mister, nosso Filipídolo, Luídolo, hoje eu tô feliz. Nosso ídolo fez aniversário de 1 ano como técnico do Flamengo, profissional. De 1 ano de idade. Oi? Deixa eu falar. Você falou que fez aniversário de 1 ano, eu falei de 1 ano de idade, tá ligado? Segue o jogo. Enfim, a gente tem alguns dados aqui pra poder trazer. Você começa aí ou começa aqui, o Gui? Não, começa aí. Que você tem um mais básico. Tá. O Flamengo hoje, né, ele fez algumas divulgações, alguns posts acerca disso daqui. Mas tem uma que é muito legal, que começa assim, né? 365 dias especiais. O futebol tira e dá muita coisa. Em 1 ano, Felipe Luiz se tornou o treinador que precisou de menos jogos para conquistar um título, a Copa do Brasil. Tudo que ele dedicou foi devolvido. Ele diz, quero ganhar, dialogando com o lema vencer, vencer e vencer. A Supercopa e o aproveitamento desse 1 ano como técnico do Mengão mostram isso. Parabéns para essa marca, professor Felipe Luiz. Vamos por mais sempre. E aí tem uns dados aqui. Eu vou falar para vocês. Posso fazer um comentário breve sobre esse texto? Antes de trazer os dados? É muito breve, assim. Eu acho que eu gosto muito mais da forma que o Flamengo vem gerenciando as suas contas em redes sociais ao longo desse ano do que vinha sendo, por exemplo, no ano passado. Sei lá, eu acho que... Eu já vi vários comentários, homenagens, divulgações, marketing, enfim, tudo, brincadeiras com a torcida. Eu acho que tem sido muito bem sucedido, assim, a forma que o Flamengo tem lidado com isso. Mas enfim, só o comentário, porque esse texto me despertou esse pensamento. Sim, ele é muito bom mesmo. Ele é bem simples, mas bem poderoso, né? Ele vincula a mentalidade do Felipe com o que a gente tem no nosso hino, né? Então, assim, sei lá. Eu acho que vem de uma postura que o Flamengo tem adotado de não deixar de homenagear os seus jogadores, os seus ídolos, mas também quem tá presente, quem esteve presente, porque eu acho que quebra um pouco aquela ideia de, tipo assim, ninguém é maior que o clube e tal, sabe? Aqueles tipos de discursos que a gente às vezes escuta. Sim. E tal. E eu acho que é uma postura que tem sido recorrente. Porque é parte, né? Porque se o clube é grande é porque tem pessoas que fazem ele se tornar grande, né? Então, sim, essa ideia esse discurso por si só de tipo, ninguém é maior do que o clube, ele meio que diminui o fato de que o clube se torna grande por conta de pessoas que o engrandecem também, né? E que claramente o clube engrandece essas pessoas, mas essas pessoas também engrandecem o clube. É mútuo, né? Não é uma coisa unilateral, como as pessoas às tratam. Não, é porque, tipo, fulano de tal só é o que é por conta do Flamengo. De fato. Mas ele também não contribuiu para a história do Flamengo? Enfim, eu não vou nem dar nome para quem que eu tô falando aqui. Enfim. Mas os números do Felipe. 73,8% de aproveitamento. 123 gols pró e 40 gols contra. E aí, assim, botando em perspectiva, são 70 jogos. 46 vitórias. O Flamengo do Felipe Luiz tem mais vitórias do que gols sofridos. Né? São 46 vitórias e 40 gols sofridos. São 17 empates e 7 derrotas. Eu acho que essa é uma estatística muito, muito interessante você pensar, né, Alex? Porque se você pensa aí, tipo, em 7 derrotas em 70 jogos, é uma derrota a cada 10 jogos, cara. Então, tipo assim, mano, isso é um cenário que qualquer um, tipo, você fala assim, você quer trazer um técnico pra perder uma vez a cada 10 jogos, sabe, em média? Eu acho que qualquer um ia querer, mas quando tá aqui, às vezes a gente acho que não percebe. Por exemplo, no próprio Brasileirão,
a gente tem 2 derrotas, sabe? Em 24 rodadas, se eu não me engano. Então, tipo, a gente tá tendo uma campanha muito histórica esse ano. Acho que às vezes a gente desvaloriza um pouco isso. E até para pontuar, assim, a matéria do GE, falando sobre um ano do Felipe Luiz no cargo, traz que o aproveitamento, os gols feitos e os gols tomados, todos melhoraram do ano passado para cá. Então ele tinha um aproveitamento de 71,11% ano passado e o aproveitamento desse ano é de 75,31%, que se equilibram aí nesses 73, alguma coisa que você falou, né, Alex? E em questão de gols feitos, a gente fazia pouco mais de 1,5 gol por jogo, era a média, né? E hoje a gente já está numa média de quase 2 gols por jogo, assim, acima de 1,75. E a gente tomava 0,75 gols por jogo e está quase em 0,5, ou seja, um gol a cada 2 jogos, em média, a gente tá tendo esse ano. Então, para além de ser um trabalho muito bom ao longo desse um ano, o que o GE traz aqui, que eu acho que é importante pontuar, né, para além do número frio, é que o trabalho melhorou, né? O trabalho ainda tem espaço para melhorar, justamente porque é um treinador com um ano de carreira. Não é só um ano no Flamengo, é um ano de carreira. Então, o fato de que de uma temporada para outra já melhorou, já é um sinal de que é um técnico também em evolução. Isso é muito bom de pensar, fora o fato de que é o melhor aproveitamento desde o Jorge Jesus, né? Então, ele, no primeiro ano de carreira, já supera o aproveitamento de outros técnicos muito experientes que tiveram no comando desse mesmo elenco. Então, acho que são muitas coisas boas para se tirar disso, porque também a gente, nesse episódio, vai ver muitas coisas para se criticar, né? Nos últimos jogos, mas se você olhar o quadro geral que a gente está fazendo nesse momento, eu acho que você tira muita coisa boa, né? Não, completamente. É um momento muito, muito especial. Assim, a gente tem uma dificuldade bem grande de completar um ano com algum técnico. E assim, dos que a gente teve nos últimos tempos, esse claramente é o melhor trabalho. Em capacidade de performance que a gente viu, assim, o melhor que esse Flamengo do Felipe Luiz bateu, nenhum outro técnico conseguiu. Aqui tem que pensar, né? O Tite com certeza não chegou nem perto. Se alguém chegou perto, acho que foi o Renato Gaúcho ou o Dorival, né? Não, mas o Dorival não conseguiu bater um ano. Tô pensando assim, quem chegou tempo. Mais tempo. Eu entendi de melhor performance do time. Não, mas desses que tiveram mais tempo e tal, é muito disparado. Foram poucos, né? Mas o Felipe foi o melhor. Acho que os trabalhos mais longos são de fato do Tite e do Felipe, desde o Jorge Jesus. E o Ceni também, eu acho. Acho que sim, provavelmente é o terceiro mais longo, eu chutaria, assim. Mas então, ninguém chegou a um ano. Ele é o primeiro a chegar a um ano depois do não, o Tite acho que não passou de um ano, não passou não, cara. Eu acho que eu vi uma matéria dizendo que o Felipe Luiz é o primeiro desde o Jorge Jesus a completar um ano. Deixa eu ver aqui. Mas assim, já também colocando uma outra coisa antes da gente ir para os jogos, enquanto o Alex confirma essa informação, a gente sabe que teve toda essa questão da Libra, né, ao longo dessa semana. Mas, de novo, como a gente vai tratar de 3 jogos nesse episódio, a gente já está um pouco atrasado na nossa pauta, a gente vai abordar essas questões da Libra no episódio de semana que vem, durante a data FIFA, em que a gente vai tratar do jogo do Cruzeiro, do jogo do Bahia, e também vamos falar um pouco sobre essa questão da Libra, né? E das notas oficiais, que o Flamengo falou, que está sendo dito. Consigo confirmar aí, Alex? Ainda não. Acho que se entrar na... Não, de fato, Gui, só pra dizer, realmente, o Felipe foi o primeiro técnico pós-Jorge Jesus já completar um ano. Eu achei que já tinha, que tanto o Rogério Ceni quanto o Rogério Ceni talvez não tinha certeza, mas, tipo, eu tinha quase certeza que o Tite já tinha conseguido e não conseguiu chegar em um ano, não. Porque foi quase um ano muito longo, né? Com o Tite. Foi muito longo. Então acho que talvez isso tenha pegado um pouco. Mas... Então vamos para os jogos, Alex? Já que a gente falou da parte boa do trabalho do Felipe, vamos falar da parte ruim. Vamos. Mas assim, é aquilo, né? O Flamengo e o Vasco, esse empate, ele tem seus problemas, assim, que não são culpa necessariamente do Felipe também, né? Tipo, acho que o primeiro ponto a dizer é que o Flamengo foi para esse jogo com um time misto, né? E é uma escolha muito óbvia, né? O Flamengo tem um jogo de mata-mata pra poder no meio de semana. Então, tipo, ir com um jogo misto no final de semana anterior a esse jogo não é um crime. E o time não necessariamente jogar bem é algo que é meio que em alguma medida esperado. Esperado não, mas aceitável. Sim. Pelo cruzamento, né?
Então, assim, é ruim. Não, a gente queria ganhar, evidentemente. E, tipo, até a tabela pareceu que ia enrolar pra gente, mas felizmente a gente percebeu que não acabou sendo o caso depois. Mas, assim, o time jogou mal, é claro. Teve seus problemas. Mas, mano, tipo, é uma coisa... Esse caso, por exemplo, é uma coisa que não é culpa do Felipe, sabe? Tem coisas que também não são, então, sei lá. Acho que se alguém for colocar que é culpa do Felipe, seria pela ideia... Assim, pela parte... Uma suposta incoerência que poderia ser apontada ao definir que o brasileiro é prioridade 1 e a Libertadores seria prioridade 2, né? Ou seja, tipo, é a maior prioridade fora o brasileiro, mas o brasileiro, supostamente, pela gestão, foi colocado como a principal prioridade no ano. Só que isso não se confirma como uma incoerência, a não ser que você esteja chamando o próprio Felipe de mentiroso, porque o Felipe, na coletiva do jogo do Vasco, ele diz que ele não colocou o time misto pensando no próximo jogo do Estudiantes, mas que os jogadores não haviam se recuperado do jogo de ida. Então, muitos deles não podiam jogar, não podiam ter minutagem de fato, porque eles ainda não tinham tido recuperação. Ele mesmo coloca o jogo de ida na quinta-feira, 9h30 da noite, aí o jogo, obviamente, vai acabar lá para as 11h30, depois disso, até ter todo o processo, toda a burocracia, o deslocamento, etc., os caras vão tá, chegando em casa 2h30, sabe? Vão estar chegando em casa de madrugada. E, obviamente, você vai ter só um trabalho recuperativo na sexta. No sábado, eu acho que ainda vai estar um trabalho recuperativo muito difícil, vai ter um treino. E no domingo já é o jogo. Então, tipo, se você parar pra pensar, é uma cronologia que faz sentido, como isso que foi colocado por ele, e que eu acho que rebate um pouco essa ideia de, tipo, um time que é líder não pode poupar no brasileiro. E eu concordo muito com essa ideia, embora nessa situação eu acho que ainda faria sentido priorizar o mata-mata da Libertadores. Mas nem foi isso que aconteceu, segundo o Felipe, né? Foi realmente uma questão dos jogadores não estarem fisicamente recuperados para o jogo. Então não tem como argumentar com isso. Se é uma questão de saúde física dos jogadores, não tem o que a gente argumentar, né, Alex? E assim, só para completar essa questão do time misto, a gente foi a campo aqui com Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Alan Saul, Plata Carrascal, Everton Cebolinha e Bruno Henrique. Cara, se esse time não tem condição de ganhar do Vasco também, tipo, eu acho que no papel não é um time ruim, sabe? Eu acho que, óbvio, o time do Fernandinho vai ter entrosamento e esse time reserva não, mas os jogadores em si, eu não vejo como um time ruim. Então, sei lá, eu vi ser muito criticada a escalação, mas sim, mas eu também acho que vale citar em relação ao time misto que os titulares mesmo não entraram bem depois também, né? A gente entrou com Pedro, Arrascaeta e Lino, nenhum deles entrou bem no jogo depois. Luiz Araújo também entrou muito mal, vinha de uma sequência muito ruim também. E o Vinha também teve um jogo bem ruim, né? Quando ele entrou no segundo tempo. A gente vem pedindo há muito tempo pro Vinha ter mais chance, mas ele tá sem ritmo, né? Então ele também entrou mal. Então, sei lá, acho que não é tão simples só como dizer, tipo, botou o time misto, é óbvio que não ia ganhar. Mas teve outras questões que aconteceram durante o jogo, né, Alex? Sim. Mas assim, cara, eu vou te dizer, eu não tinha visto a entrevista do Felipe. E é sempre muito elucidativo, né? A gente já falou aqui, tanto que você, tipo, faz uma pipoca e sempre assiste as entrevistas coletivas dele, né? Porque, pipoca tipo, não, mas sempre assisto. Você faz uma pipoca assim, fala a verdade. Eu gostaria de fazer, mas não tô podendo. Pode crer. Mas assim, no final das contas, também tem um ponto que, como eu falei, eu acho que chega um ponto que quando você tá cogitando ir para as semifinais de uma Libertadores, sendo que é a meta que você propôs no planejamento financeiro do clube, e você tem um jogo do Brasileirão para poder poupar, e sabendo que, tipo, é um jogo contra o Vasco e que, tipo, na teoria, o time misto do Flamengo é melhor que o time do Vasco, por que a gente não deveria considerar que talvez fosse uma opção certa também, se fosse só por poupar também? Então, assim, pra mim tem esse ponto. E aí a gente vai pensando sobre algumas questões, né? Eu vou começar por um ponto que não vai ser tão debatível, Guilherme, porque eu acho que o seguinte que tá aqui na pauta seria mais debatível. Mas eu queria falar aqui do... qual é que você tava querendo falar? Você não gostou muito desse tipo de que eu tinha dado aqui, Guilherme? Não, mas o apelido ficou pro jogo do Corinthians, o meu apelido. Ok. Então, o Carrasca Gol, cara, assim, eu acho que eu chegaria a dizer, na verdade, que ele fez o gol, né, mas talvez ele tenha sido mostrado mais
mais relevante, tecnicamente e tal, talvez nesse último jogo, contra o Corinthians. Mas Não, ele com fez certeza. o gol dele, e ele tava ali, né, de Arrascaeta, né, o Arrascaeta poupado. Foi uma boa notícia, assim. E é isso, né, a gente começa a conseguir ver, talvez, dos nossos reforços, o último que chegaram no meio do ano, o último que a gente queria ver tendo mais minutos e podendo ser útil, né? Inclusive sendo titular no jogo contra o Corinthians e tudo mais. E fez o gol. E aí, cara, antes de falar do outro gol, tem... Ele já vinha da atuação anterior com uma assistência contra o Juventude. Sim. Né? Inclusive uma ele tem papo de umas 3 assistências já, se não me engano, né? Sim, ele tem acho que 5 jogos, ele tem 3 assistências e um gol, se eu não me engano. Isso. Ou nos últimos 5 jogos, eu não tenho certeza. Mas, inclusive, uma assistência pro Royal, que assim, vale também a citação, que é outro reforço que chegou há pouco tempo, e eu acho que fez um jogo bom também, assim, tipo, óbvio, não foi um jogo brilhante, nada demais, mas acho que foi um bom jogo ali, e pode descansar o Varela também, né? Então, permite esse revezamento, que é importante ter. Sim, que a gente não conseguia ter antes, justamente porque a gente só tinha um lateral direito. Uhum. Mas, assim, Guilherme, eu vou botar os dois no mesmo lugar. E aí você vai lá e defende quem você quer defender e afunda e zaralha quem você quer afundar. Mas assim, se eu falar, culpa do Felipe e tal, não sei o que, problemas, não sei o que lá. Cara, talvez ele possa até ter culpa de que o suposto atleta Alan é um verme. E ainda sem escala. Mas assim, o Guilherme vai, por exemplo, defender o suposto atleta Alan. O suposto verme. Quem você ia colocar no suposto? Meu Deus. Quem você ia colocar no mesmo lugar? Qual era o outro? O Felipe não tem culpa do Pedro perder gol do jeito que ele tá perdendo. Também. Uhum. E até porque, vamos combinar, né? Quando o Felipe tava, entre aspas, não escalando o Pedro e prejudicando o Pedro, fecha aspas, a torcida estava louca, então assim, contra o Felipe. Então assim, o Felipe vai lá, bota o Pedro vai lá, perde gol. E a culpa seria do Felipe? Não parece fazer sentido, né? Enfim, eu só precisava destacar esses nomes aí porque, enfim. Achei que você ia citar o terceiro nome que tá ali. Cito logo também. Acho que é justo, acho que tá no mesmo pacote aí. Ele também não tem culpa do Rossi não saber sair do gol, tá? A gente vai dizer aqui daqui a pouco que o Rossi ele se redime nos últimos 2 jogos em alguma medida, mas, cara, o Rossi também, assim, nesses 3 últimos jogos, ele só fez como unidade de jogo boa, o jogo contra o Corinthians. Contra o Estudiantes foi os pênaltis, mas durante a partida foi meio paia, porque ele também é responsável pelo gol que a gente toma. Então, assim, enfim, vai lá, Guilherme. É hoje que eu discordo de tudo, meu amigo. Hoje que eu vou ser feliz na discordância. Não, eu vou concordar com uma coisa. Eu vou concordar com uma coisa, mano. O Pedro não pode perder gol assim, velho. Porque eu vou concordar é a coisa mais polêmica das 3, tá ligado? Mas assim, o Pedro, a gente já tinha citado, ele perde um gol contra o Estudiantes no jogo de ida, que inclusive, toda essa questão de tipo, poupa pro jogo de volta ou não, etc., ia ser muito menos relevante, pelo menos na parte da escolha, né? Quem tava mal fisicamente não ia ter jeito, mas assim, na parte de escolher poupar ou não, ia ser muito menos relevante se a gente tivesse um placar mais elástico contra o Estudiantes no Maracanã. E ele perde um gol, né? No jogo de ida cara a cara com o goleiro. Ele perde um gol contra o Grêmio também, que a gente acaba empatando em 1-1, então são 2 pontos. E aí ele perde um gol contra o Vasco também, né? Mais de um gol, na verdade, mas pra mim um foi muito perdido, especificamente, que ele tenta... Tipo assim, foi uma boa tentativa dele, mas foi um gol perdido porque ele tenta fazer de direita uma bola que era pra fazer de esquerda. Que se fosse, por exemplo, o Gabigol, estaria sendo chamado de Sassigol, né? Como muita gente colocava esse apelido por ele usar... chutar muito com uma perna só. Mas, enfim, eu não tô dizendo que tem que chamar o Pedro de Saci também não, tá? Não é por aí que eu entendo a parada. Eu só acho que é muito fácil cobrar do Alan e é muito mais difícil cobrar do Pedro, sabe? Eu acho que a gente precisa cobrar também dos nomes que são maiores dentro do clube, e isso não significa querer destruir a idolatria deles, porque o Pedro também é ídolo do Flamengo. Então acho que a gente precisa conseguir
ser capaz de encontrar esse meio termo, entre poder cobrar do cara sem também querer esculhambar o cara, porque eu acho que a torcida é muito 8 ou 80, né? Mas o que eu vou discordar, mano, o que eu vou discordar é que, tipo, o Alan, nem de longe pra mim, foi um dos piores em campo. Não acho que foi uma partida ruim do Alan. O Alan participa, ele que lança o início da jogada onde sai o nosso gol. Inclusive é uma bola que o Cebolinha coloca no travessão depois, se eu não me engano, né? E aí depois a gente, na sequência da jogada, o Carrascal acaba fazendo o gol. Mas o lançamento que inicia essa jogada é do próprio Alan. E, se eu não me engano, assim, as duas melhores chances do primeiro tempo foram jogadas iniciadas pelo Alan. Só que minha maior defesa ao Alan nem é essa, assim. Eu acho que tem esse lado que, pra mim, tipo, a torcida transformou o Alan na mesma coisa que transformou o Vitinho em 2019, sabe? Que, tipo assim, já cansou do cara e não quer dar chance, e o cara pode fazer um jogo ok, que pra torcida vai ser um jogo péssimo, sabe? Eu acho que tem uma valorização do erro de certos jogadores, sabe? A torcida fica no pé sim. Mas o principal pra mim, mano, é que eu tô com raiva do Pulgar, Alex. Vou ser muito sincero com você, velho. Porque presta atenção. A gente tem Saúl, a gente tem Jorginho, a gente tem De La Cruz, a gente tem Pulgar. Se o Alan tá jogando, mano, não é culpa do Felipe Luiz botar o Alan pra jogar, porque ele é a quinta opção de volância, né? E se ele tá jogando, é porque foi necessidade. Então, eu não entendo a torcida cobrar nesse nível um cara que é a quinta opção, sabe? Porque, no fim das contas, é óbvio que o nível técnico do Alan não é o mesmo do Saúl e do Jorginho, que são a nossa dupla de volante titular, na minha opinião. E óbvio que também tem uma queda em relação à dupla reserva, que é o Pulgar e o De La Cruz. Mas, mano, que time no mundo que o quinto volante é do nível técnico do primeiro na fila, sabe? Eu acho que não existe muito isso. É uma cobrança muito injusta de ser feita. E por que eu falei que eu tô com raiva do Pulgar? Porque, mano, o Pulgar quebrou o pé porque ele chutou o cara, velho. É um lance muito idiota. E a gente tá há meses sofrendo com a volância por causa disso, mano. Porque o Pulgar podia ter jogado esse jogo se ele não tivesse chutado o pé do maluco, velho. Sabe? Mas enfim, eu acho que toda vez que você pensar... Não você, mas assim, toda vez que alguém pensar em criticar o Alan, critique o Pulgar também por quebrar o pé daquela forma. Porque, mano... Tá bom, já foi o tempo que o Alan te pagou pra defender ele? Já bateu o tempo já? Já, agora é o tempo do Rossi. Ah, não, beleza. Então tá bom. Seguinte, a gente tá rapaziada, realmente a gente tá vendendo aqui nossos serviços pra tentar manipular a opinião pública. Eu tô revelando aqui, porque os jogadores não me contactaram, só contactaram o Guilherme, então eu tô explanando. Você pode explanar, eu que tenho que disfarçar. Não, Alex, eu não estou sendo pago, não. Estou defendendo honestamente. Mas assim, eu vou defender mais o Rossi mais pra frente. E vai ser uma defesa que eu acho que você vai gostar mais. Mas eu só queria dizer que nesse jogo em específico, é o único momento dessa sequência de 3 jogos que pra mim o Rossi tem uma falha mesmo. E é uma falha muito clara, é uma coisa que ele vem falhando, então acho que sim precisa ser treinado, que é a saída do gol. Eu acho que isso é a mesma coisa que o Rossi vem falhando recorrentemente. Em algumas situações não gerou gol, em outras gerou, mas é uma falha comum dele. Eu vou ser mais polêmico, acho que no jogo do Estudiantes, mas eu só queria dizer que o Rossi nesse jogo contra o Vasco faz uma defesa, uma falta que o Vasco cobra, que é uma cabeçada, que a bola quica, tipo, perto da trave, assim, bem baixinha, perto da trave esquerda dele, e é uma defesaça. Então, tipo, na minha cabeça, se o Rossi não tivesse em campo, o Vasco teria, tipo assim, se não for tirar o efeito Rossi, o Vasco teria feito um gol de qualquer jeito, sabe? Tem um erro em que ele entrega um gol, mas ele salva um gol também. Então eu não vejo como uma atuação ruim do Rossi, mas sem dúvida o erro dele definiu o resultado nesse sentido. Como o acerto dele também definiu que não foi uma vitória do Vasco. Mas enfim, vamos pro próximo jogo, Alex, porque eu acho que já criei polêmico bastante nesse jogo, quero criar no próximo. Não, beleza. É só que realmente só o público precisa estar ciente disso. Não, só o público tem que estar ciente disso. Tem gente ganhando dinheiro com isso. Tá? A quem interessa defender a lã? Interrogação. Mas assim, depois disso, Guilherme, a gente sai de um jogo ruim para um jogo pior. Não, eu posso fazer um... que vai piorar a situação, mas que não deixa de ser mentira. Não, assim, realmente, em última instância, eu preferia defender o Everton Araújo do que o Alan, né? Mas a galera acho que ainda prefere o Alan do que o Everton Araújo, né? Mas eu preferia estar vendo ele jogar. Mas enfim, vamos continuar. Vamos continuar de que eu seja apedrejado. Eu acho que você não vai receber mais todo o dinheiro que ele te prometeu, não, tá?
Não, porque eu gosto do menino Everton. Acho que podia ser uma possibilidade também. Ah, entendi. Na verdade, o Everton Araújo também te pagou. Entendi. Tem que abrir o olho, Alex. Entendi. Eu tava tem que receber o bicho. Tava faltando perceber isso. Entendi. Mas assim, Gui, a gente sai de um jogo ruim para um jogo pior, né? Cara, no mínimo tão ruim quanto, assim. Foram 2 jogos bem ruins. Sim. Mas assim, você botou na pauta e, cara, você me lembrou dessa questão. Acho que pra mim a síntese desse jogo é que eu vou evitar falar o sem vontade, porque eu acho que nem era que isso mesmo, né? Eu até cheguei a te mandar um áudio falando que não era isso que eu pensava. Mas eu acho que assim, de fato, não foi o Flamengo sem vontade, mas foi um Estudiantes com muito mais vontade. Aí eu concordo perfeitamente. Cara, mas... Não, sacanagem. Mas assim, de verdade, cara, eu fiquei muito surpreso, assim, com o quão realmente o Flamengo não conseguiu, né? Dar conta de competir, né? Vou botar dessa forma, como se o Flamengo realmente não conseguiu competir com Estudiantes. E claro, né, pesa muito o fato de que em tese era pra gente ter ido pra lá com 2 gols à frente, não só. Um gol só aumenta muito mais o ímpeto do time adversário, né? E também acho que tem isso, né? O Rossi, eu acho que talvez você vai dizer que você não acha que foi falha do Rossi no gol, eu não sei. Mas pra mim é uma bola que tipo, era bem na dele, pegar aquela bola, defender. E enfim, por isso que eu fico meio assim, porque... Enfim. Mas assim, vai aí porque eu sei que você tem que falar também. Não, eu antes de falar do Rossi, eu acho que eu precisava... Assim, duas coisas que se unem, que pra mim elas são meio que uma coisa só. Eu concordo muito com você quando você diz que o Estudiantes teve mais vontade. E, inclusive, eu acho que a festa da torcida, o apoio da torcida, o caldeirão que ficou, ajudou muito nisso também, né? Pelo menos na transmissão deu essa impressão, né? De que tava mesmo um caldeirão da torcida lá, do Estudiantes. Mas eu também acho que é natural que o time menos técnico vai ter mais vontade. É a forma de igualar, sabe? Desde que o mundo é mundo, desde que futebol é futebol, é isso que acontece. O time que é de menor nível iguala na vontade. E eu acho que isso era para ser um tanto quanto esperado, assim. Mas eu acho que a galera, quando viu um time com tanta vontade e vê o Flamengo não conseguindo jogar bem, associa imediatamente a essa ideia que você tentou fugir dela, mas que acho que é o senso comum, né? De que o Flamengo jogou sem vontade. E eu acho que é muito fácil confundir um jogo ruim, um jogo desorganizado, com um jogo sem vontade. Eu acho que tanto o jogo contra o Vasco como o jogo contra o Estudiantes foram jogos de um nível técnico muito abaixo. O Flamengo errando muitos passes, o Flamengo acelerando quando não era para acelerar. Enfim, eu acho que erros de tomada de decisão. São 2 jogos em que o Arrascaeta vai mal, no caso, entrando contra o Vasco e o jogo contra o Estudiantes. São 2 jogos em que o Pedro vai mal. O Bruno Henrique, se eu não me engano, ele jogou contra o Vasco e entra contra o Estudiantes, não é? E também vem numa sequência muito ruim, o Bruno Henrique. O Samuel Lino vem de uma sequência também abaixo. Ele teve uma estreia muito explosiva, mas depois ele não vem jogando a mesma bola. E aí, contra o Estudiantes, no segundo tempo ele melhora, mas o primeiro tempo dele é ruim também. Então, acho que, assim, isso tudo não quer dizer que os caras estavam sem vontade, quer dizer que o jogo não encaixou, que coletivamente o Flamengo não se encontrou e que a maioria do time estava abaixo tecnicamente. Eu até botei aqui, Jorginho e Saul saem exaustos após brigarem com 20, né? Porque eu acho que, pelo menos na minha visão do jogo, o Jorginho e Saul foram quem se salvou um pouco ali do time. E até para ilustrar esse ponto, assim, eu vou te devolver a palavra, Alex, a matéria do GE sai após o jogo do Estudiantes dá conta que cada jogador percorreu em média 11,1 km durante a partida, índice acima do que foi registrado na temporada. Segundo os dados do clube, o time registrou 1,27 km de média em alta intensidade, outro número superior ao que costuma acontecer. A equipe ainda atingiu 135% da média na métrica que mede a distância percorrida em esforços de alta intensidade, como sprints, acelerações, desacelerações e também em corridas de alta velocidade. Ou seja, o problema do Flamengo, objetivamente,
não foi de entrega física, sabe? Eu acho que é muito fácil num jogo em que o time se desorganiza e o outro time, por ser menos técnico, está igualando na vontade, a gente levar à conclusão de que o time não teve vontade. Mas eu acho que, assim, objetivamente, não foi isso que aconteceu. Eu concordo com você que o Estudiantes teve mais vontade, mas eu me considero isso natural. O Flamengo tinha que ter buscado ser superior no jogo através da bola no chão, e não de ir mais pegado ainda. Apesar de, óbvio, ser um jogo de Libertadores. O jogo de Libertadores exige a concentração e a intensidade muito alta. Não, assim, só pra deixar claro, né? No meio disso, é muito óbvio que foi uma questão técnica, né? Técnica, talvez até um pouco tática também, do Flamengo ter perdido. Claramente, eu não quero dizer que o Flamengo tinha que ter corrido mais. Porque, tipo... Porque justamente a minha maior crítica o tempo todo é o quanto o Flamengo, acho que o Flamengo corre em excesso. Sim. Era controlar o jogo e tudo mais, mas eu acho que... Justamente, eu acho que o fato de que tudo obrigava os Estudiantes a disputar mais causa essa sensação de que, tipo, um time quis mais do que o outro. Sim, não, e eu acho que talvez, de fato, tenha tido teve essa desigualdade mesmo, sabe? O Estudiante teve mais vontade. E também, assim, só pra deixar claro, eu sei que não era isso que você tava falando, mas é que... Não, sim. Eu acho que é o senso comum que fica na torcida, né? Não, eu tô ligado. Eu só tô apontando mesmo porque, tipo, realmente, parece, falando assim, do forma que eu falei, parece uma questão técnica, física, que, tipo, nunca vai ser pra mim, sabe? Tipo, eu acho que dificilmente você vai me ver defendendo algo do ponto de vista físico, tá ligado? Tipo, eu vou tinha chutar que correr mais. Eu vou chutar que a única vez que a gente colocou, assim, numa discrepância física o resultado do jogo nesse podcast foi contra o Bayern de Munique. Mas não foi nem de correr, foi de imposição física, no caso, né? Mas eu vou chutar que foi a única vez que a gente levou pra esse lado, porque tem uma diferença entre o futebol europeu e o brasileiro, né? Que é bem clara. Sim. Mas, enfim. Mas, cara, sobre o lance do Rossi... Então, sobre esse lance do Rossi... Cara, eu vou ser breve e vou emendar no outro tópico para você poder falar também, que é o seguinte, eu não vejo falha nesse lance. A bola é muito rápida, a bola é muito forte, e se você vê o lance da câmera, tipo, de trás, da linha de fundo, ela faz uma curva enorme, mano. E o Rossi ainda toca na bola. Assim, ele podia ter defendido? Eu acho que podia. Mas pra mim é um tipo de lance que se o goleiro defende é mérito dele, tá ligado? É tipo pegar pênalti. É mérito do goleiro, mas não é falha do goleiro. Eu enxergo assim, pelo menos. A bola em cima dele, muito forte, muito rápida, e pegando uma curva, que também atrapalha a defesa. Então, sei lá, eu não consigo ver. É um chute muito fortuito do atacante do Estudiantes. E eu acho que... Sei lá, não consigo ver falha. Eu lembrei agora que teve um gol anulado do Estudiantes, também é bom a gente citar isso, né, Alex? Que eu acho que também ficou como um lance de inteligência do Léo Ortiz, que ele dá um passo pra frente, né, pra deixar o atacante em impedimento, porque ele viu que uma defesa absurda, inclusive, né? Irmão, é o Léo Ortiz, né, mano? O estádio do Flamengo no futuro não vai se chamar Arena Léo Ortiz à toa, né? Então acho que a gente precisa levar em conta quão ídolo esse cara ainda vai ser. Mas assim, é óbvio que o lance do gol deles influenciou diretamente no fato de a gente ir para os pênaltis. Então, dá para colocar diretamente o resultado na conta do Rossi, mas, sei lá, eu não vejo como falha, mas ao mesmo tempo, tem 2 pontos sobre isso também. Um que é, o goleiro que o Flamengo precisa, muitas vezes é o goleiro que faz milagre, porque o Flamengo tem uma defesa muito sólida, mas que de vez em quando tem esses apagões, né? Então, justamente o cara que faz o milagre é o goleiro que a gente muitas vezes precisa. Então, o Rossi não costuma ser esse goleiro, ele já foi em alguns momentos, mas não costuma, eu diria que é o padrão dele, fazer milagre. Mas ele poderia ter feito essa defesa e seria o que o Flamengo precisaria no jogo, sabe? Essa defesa e só. Então eu entendo também colocar o fato de ir para os pênaltis na conta dele, mas eu não consigo considerar falha o lance em si. Dito isso, o Rossi considerou que foi uma falha e o Felipe Luiz diz na coletiva que o Rossi fala para ele que ele errou durante o jogo, mas que ele ia se redimir nos pênaltis. E aí ele vai lá e faz. Então, essa é a parte principal da minha defesa sobre o Rossi. Não, você falou que... Vai lá, termina. Não, existem coisas que não são treináveis. E você ser um jogador decisivo não é treinável,
sabe? Você pode até se tornar um jogador decisivo, mas não é que você vai treinar e vai se tornar um jogador decisivo, sabe? E eu acho que, em algum grau, o Rossi é um goleiro que oscila bastante, ele tem questões a serem treinadas, como a saída da área dele, que pra mim é o principal problema dele hoje, mas isso ele pode treinar e melhorar, e daqui a alguns jogos não tá mais errando. Mas eu acho que essa personalidade do Rossi me faz ter certeza que eu não quero outro goleiro pro lugar dele, cara. Eu acho que é muito importante ter um goleiro que cresce em jogo grande, como era muito importante a gente ter atacantes que cresçam em jogo grande. A gente vive colocando essa dicotomia, né? E eu acho que em algum grau é isso, sabe? Um goleiro que não errasse as coisas que o Rossi erra, mas não fosse capaz de crescer nos jogos que o Rossi muitas vezes cresce, eu acho que ele não teria como treinar para passar a fazer o que o Rossi faz. E o Rossi tem como treinar para deixar de errar as coisas que ele erra. Então eu acho que é muito mais jogo ter ele no time e, óbvio, o preparador de goleiros, a comissão técnica, ele mesmo tem que identificar o que ele tá errando e melhorar, mas eu não acho que é o caso de tipo, pedir outro goleiro ou algo do tipo. Essa é a minha principal defesa, na verdade, do Rossi. Mas enfim, fala aí, Alex. Já trazendo pros pênaltis também. Não, só pra dizer, você falou que eu ia gostar da defesa e tal, que você fez. Cara, vou te falar, não necessariamente eu gosto da defesa que você fez, dessa argumentação, mas eu gosto muito de saber que você tá, tipo, muito bem resolvido financeiramente, porque você tá na folha de salário, na folha de pagamento de muito jogador. Isso é impressionante. A defesa Caraca. que eu falei que você ia gostar era sobre o jogador decisivo, né? A gente tá aqui há um ano batendo murro em ponta de faca, falando sobre o Gabigol. Achei que você ia gostar dessa parte. Não, claro, muito bela. Mas Rossi vai decidir a final da Libertadores. Não, eu tô muito feliz, Guilherme, porque você tá, tipo... Cara, você deve estar tirando um dinheiro maneiro. Se eu tivesse virado advogado, mano, de repente até, mas sei lá, né? Letras. Não, mas você tá pela literatura, cara. Você tá como? Fazendo valer das palavras para minimizar questões, tá ligado? Isso é lindo. Mas enfim, mano, falando assim sobre os pênaltis. Isso. Vou lá. Com certeza, cara, vai lá. Mas não, aí quando entra nos pênaltis, cara, esquece. O Rossi fez uma masterclass. Teve uma parada engraçada, Guilherme, que foi, tipo, ele ter pulado pro mesmo lado e tal, e falaram que, tipo, era o que o Muralha tava tentando fazer em 2017 e tal. Não sei se tu viu isso na internet. Deus. Não cheguei a ver, não. Ainda bem. Eu vi porque, tipo, ele pulou... Acho que todas as vezes pro mesmo lado, né? Pro lado direito dele. Só que, enfim... Deu certo, né? Vai dizer o quê? Quando dá certo, o que se diz? Amém, né? Cara, foi assim, um momento muito especial. Eu vi essas cobranças de pênaltis abraçado com minha amada. Ela nem Flamengo é ainda. Mas nos envolvi com o manto sagrado. E abraçados vimos Rossi classificar o Flamengo para a semifinal de uma Libertadores. Cara, eu tô vivendo um grande ano, assim, tipo... tem seus problemas? O psiquiatra tá literalmente aí passando coisa. Mas tá um ano bonito, cara. E no final do ano, eu tenho muito, muito otimismo. Vai ser um ano épico, Guilherme. Não, e é bom pontuar também, né, mano, sobre isso de passar nos pênaltis. Acho que é muito legal essa emoção e as histórias que ficam. E é muito curioso, porque se fosse o Grêmio, era imortal. Se fosse o Fluminense, era copeiro. Se fosse o Palmeiras, sabe sofrer. Quando é o Flamengo, é fracasso, né? Então acho que a gente também não pode se deixar vender por esse discurso. Amigo, o Estudiantes não chegou nas quartas de final de Libertadores à toa. É um time inferior ao Flamengo? Mas com certeza ele também era inferior a outros adversários que ele enfrentou na campanha dele. E ele seguiu se classificando, né? Então, tipo assim, eu acho que é importante dar que os times sul-americanos não brasileiros alguns deles são muito experientes, muito cascudos com Libertadores e sabem lidar muito com a atmosfera de Libertadores, e não é fácil, sabe? Não é fácil. Isso quer dizer que o Flamengo tá justificado em jogar mal? Não. O Flamengo tinha que ter jogado melhor. Mas também querer colocar como um sentimento de fracasso chegar numa semifinal de Libertadores, coisa que o Flamengo conseguiu acho que 6 vezes na sua história só, né? É muito estranho, sabe, pra mim. Eu acho que outros torcedores fizessem assim de outros times, eu entenderia, mas eu acho que a própria torcida tem que comemorar e tem que apoiar e tem que entender também, isso pra mim é relevante no jogo seguinte,
que esse tipo de experiência, esse tipo de classificação, esse tipo de sofrimento molda um time pro resto da temporada. O time cresce com isso, o time aprende com isso. O time se torna melhor com isso. Então acho que também é bom Guilherme, levar essa é a 7ª semifinal, tá? 7ª? É. Inclusive, o Flamengo tem mais semifinais do que os nossos rivais juntos. Eles têm 6 juntos. O Botafogo tem 3, o Fluminense tem 2, somos 3 covarde, mas nem isso. Tá ligado nesse meme? Mas enfim. Sim, tá ligado. E assim, putz, eu ia falar alguma outra coisa sobre esse jogo. Não, e assim, mais uma coisa pra falar também. Eu acho que é muito fácil, assim, retomando isso tudo, né? Eu falei do Pedro, mas eu não quero que pareça um ataque pessoal ao Pedro. Mas é muito mais fácil cobrar do Rossi, cobrar do Alan, etc. E não enxergar que o Lino, que é uma contratação muito cara, fez jogos abaixo, não enxergar que o Arrascaeta teve uma sequência de jogos ruins, que é normal, no caso do Arrascaeta, porque ele vinha de uma sequência de jogos muito boa, fazendo gols e dando assistências em quase todo jogo. Acho que é quase 10 jogos que ele participava de gol, se não me engano. Era uma coisa bem alta, assim. E entender que o Bruno Henrique vem numa sequência bem, sabe, jogadores maiores e que deveriam carregar mais essa responsabilidade de resolver, às vezes é mais difícil cobrar deles, né? Eu acho que é muito fácil deixar a culpa cair sobre um Rossi, sobre um Ayrton Lucas, sobre um Alan, sobre um Royal, que ainda não se firmou no time. Enfim, e eu acho que o que a gente tem que pensar agora é bola pra frente, né, Alex? A gente pega o Racing na semifinal. Mais uma vez vamos decidir fora, mais uma vez no time argentino. Não vai ser fácil. A gente precisa fazer o resultado em casa, né? Cara, mas assim, só pra poder pontuar uma coisa aqui, né? Fala aí, com certeza. Eu acho que ninguém queria ter sofrido, queria não ter ganhado esse jogo. Eu queria muito ter ganhado esse jogo. Mas, cara, eu vou falar pra você. É uma semifinal da Libertadores da América, tá ligado? Uhum. E tem uma frase sobre a Libertadores que é: a Copa se ganha. Exatamente. E, cara, eu acho que se a gente foi pra semifinal, tem condição de ser campeão, tá tudo certo. Tipo, no brasileiro a gente consegue ser dominante, como a gente tem que ser. No mata-mata, cara, a gente tem que se classificar, porque, tipo, mata-mata são 2 jogos, tá ligado? Você não consegue, tipo, controlar tanto assim. É diferente, né? Não é um jogo de... uma sequência de estabilidade. Porque um jogo pode ser aquilo, tá ligado? Um jogo pode ter um árbitro que vai lá, caga na tua cabeça e, tipo, tu vai pra jogar o jogo de volta com um placar pior do que deveria ter sido, tá ligado? Se a gente ganha de 2-0 e vai pra lá e perde 1-0, a gente ainda tava campeão, ainda tava se classificando, tá ligado? Desculpa. Não, justo. E outra coisa, se o Flamengo vai pra... tem esse que eu tô sendo, na verdade, o maior agravante. O Flamengo indo pra Argentina com 2 gols de vantagem, o mental do Estudiantes seria outro. Então, tipo assim, e o quanto ele teria que se expor muito mais cedo e tudo mais, seria outro contexto. Então, assim, potencialmente, não tô dizendo que faria, mas potencialmente favorecendo ainda mais o Flamengo. Então, tipo assim, tudo foi muito condicionado, a gente já falou sobre isso, né? Para que fosse o contexto mais difícil possível para que, né, com uma vitória, tá ligado? Que é uma vitória com valor, com um placar mínimo, né? Então, assim, teve isso e, cara... E sobre o mental, também é bom citar que, tipo assim, a gente comentou no episódio anterior que a gente sai do jogo com o Estudiantes com uma vitória com sensação de derrota, não foi o que a gente falou? Então, pro Estudiantes foi uma derrota com sensação de vitória, porque o que eles saem no final do jogo é com a sensação de se manter vivo, é com a sensação de poder buscar em casa. Então, esse golzinho no final deles, nos acréscimos, já com 1 a mais, com toda a questão da arbitragem e tal, é muito forte nessa narrativa deles poderem se classificar na vontade, né? Poder igualar na vontade. Então, com certeza, afeta, sim, o segundo jogo. E eu repito, Alex, eu acho que é isso, né, mano? Tu fala que a Libertadores não se joga, se ganha. E, cara, se é o Grêmio é imortal, se é o Fluminense é copeiro, se é o Palmeiras sabe sofrer. Então, acho que a gente precisa valorizar também esse tipo de classificação. Não quer dizer valorizar o desempenho, mas valorizar a classificação quando não consegue desempenhar. A gente várias vezes traz que o Flamengo, quando joga bem, amassa, quando joga mal, não conseguia ganhar.
E o Palmeiras, quando joga mal, continua conseguindo ganhar. E eu acho que isso vem mudando um pouco com o time do Felipe, em que algumas situações em que jogou abaixo conseguiu buscar o resultado mesmo assim, né? Então acho que é importante também esse lado. E dito isso, cara, antes de eu trazer semifinais, é muita coisa que vem na minha cabeça, Alex. Vale citar também, você trouxe que a Libertadores não é uma campeonato de regularidade. Vale citar uma coisa interessante, uma dicotomia interessante do Flamengo. O problema que o Flamengo tem na Libertadores é o mesmo problema que eu e você estamos apontando desde o início do ano. Só que no Brasileiro esse problema foi minando um pouco. E na Libertadores ele se manteve. Que é o seguinte, a defesa ela é muito regular e o ataque é muito, muito irregular. E quando a defesa falha, né, a defesa não tem margem para falhar, porque quando ela falha o ataque não corresponde, né? Então, o Flamengo ele chegou nas semifinais com a melhor defesa da competição. Eu acho que empatado com o Racing e mais um time, com 5 gols tomados. Então a defesa vem fazendo uma Libertadores sólida, né? E a campanha na Libertadores é muito irregular. Mas por quê? A gente só tem 2 jogadores, isso eu acho muito curioso, que fizeram mais de um gol nessa Libertadores. O Arrascaeta com 2 e o Pedro com 2. E o resto dos nossos gols, todos ao longo da campanha, foi um gol de cada jogador diferente, sabe? O que mostra que a nossa dificuldade de produzir e de fazer gols na Libertadores é muito grande. É mais intensa do que no Brasileiro e que eu acho que se dá muito por essa forma de igualar o jogo que os outros times sul-americanos trazem e que tem feito a gente sofrer. Até por isso, e já fazendo o gancho para a semifinal, eu acho que o jogo contra o Racing é talvez o momento mais difícil assim, dos 3 jogos que faltam. Eu acho que o Racing vai ser um time sim capaz de igualar o jogo, mesmo com a diferença técnica. E eu acho que vai ser uma semifinal difícil, mas eu acho que a gente chega muito confiante para a final, passando. Mas, óbvio, do outro lado tem Palmeiras ou LDU. A LDU foi líder do nosso grupo, embora tenha empatado em pontos com a gente. E o Palmeiras tem 100% na Libertadores até agora, se não me engano. Eles podem ter a melhor campanha da história da Libertadores, eu acho. Se eles mantiverem isso. Então, óbvio que tem um adversário do outro lado. E a gente joga contra o Racing no dia 22/10, né? Uma quarta-feira às 9h30, e volta no dia 29/10, uma quarta-feira às 9h30 também. Então, mais pro final de outubro. Então, muita coisa vai mudar até lá. Mas acho que valia projetar esse caminho. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre o caminho até o título. Cara, acho que só uma coisa que a gente já conversou, assim, né? Seria muito lindo se depois da gente, né, por conta do azar que deu de se classificar em primeiro lugar no Super Mundial, azar entre aspas, né? Isso é perfeito. E acabar batendo com o Bayern de Munique, se a gente ficando em segundo lugar, a gente botar na frente dos nossos rivais uma LDU que vai desclassificando todo mundo ganhando na altitude, e na final da Libertadores a gente jogar numa final única, num gramado num estádio sem altitude, uma final contra a LDU, né? E podendo assim ser campeão contra essa mesma LDU, porque a gente jogou sem precisar enfrentar a altitude. Seria poético, tá ligado? Isso é muito engraçado. É o meu sonho, honestamente. Com certeza seria mais fácil do que pegar o Palmeiras, assim, com o máximo respeito ao time da LDU, mas acho que seria um jogo mais fácil, né? Dá pra dizer isso sem zicar ninguém nunca no mundo. Mas seria muito engraçado, né, cara? Porque a gente não tá dizendo que é uma vitória, a gente só tá dizendo que é mais fácil. Sim. Daí mas ser uma vitória garantida é outra coisa, né? Mas assim, ao mesmo tempo, seria muito bom isso, né? A gente tipo, aprender com o Mundial que passar em segundo vale a pena e bater campeão da Libertadores por conta disso, tá ligado? Mas assim, chegando na final, eu acho que os 2 cenários são bons, porque hoje a gente vai ter a vingança contra o Palmeiras, uma final de Libertadores, né? A possibilidade de vingança, inclusive com certos jogadores que tomam balão da Everton Ribeiro, pra ficar aí a citação, que eu tinha que citar, né? Ou a gente vai pegar a LDU nesse cenário super engraçado também. Então acho que, tipo, o jogo do Racing é o mais difícil nesse sentido, sabe? Acho que passando do Racing são 2 cenários, por motivos diferentes, mais favoráveis. A LDU por ser um time mais frágil e sem altitude, não ser um time tão forte, né? Embora tenha seus méritos também para estar numa semifinal de Libertadores, não pode tirar os méritos da LDU. E o Palmeiras porque a gente tem tido mais facilidade em jogar contra times brasileiros, né? Então, certamente times argentinos, principalmente, mas outros times sul-americanos têm equiparado mais o jogo. Mas vamos então pro último jogo, Alex? Vamos, Guilherme. Vamos. Puxa aí também, porque tu botou esse tópico aqui, eu fiquei sem entender. Ele falou isso recentemente.
Não, existe justiça no futebol, né? Everton Ribeiro. Ele falou isso, não, mas eu quero saber, ele falou isso no final de semana, é isso? Não, ele não falou isso, não, mano. Tá. É a ação. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? A ação não, dele tá, falou isso. Tá... entendi, perfeito. Não, porque assim, tá aqui. Existe justiça no futebol. Miteiro 2025. Eu, tipo, nossa, ele falou isso. Que foda e tal. Por que ele falou isso? Tu sabe que o Everton Ribeiro não ia meter uma dessas, tá ligado? Fosse o Gabigol dono do balão, metia uma dessas. O Everton Ribeiro não ia meter uma dessas. Não, mas acho que às vezes perguntaram alguma coisa com relação ao jogo contra o Palmeiras e tal, e aí ele falou, porque o Bahia ganhou e tal. Não provocação, tá ligado? Mas assim... Mas assim, só pra deixar claro também, galera, nem tem aspas ali, tá subentendido que ele falou, mas ele não falou. Eu não tava querendo dizer que ele falou. Mas enfim. Resolvido, Guilherme. Resolvido, não, beleza. Mas falando sobre o nosso jogo, já que você foi sobre outro jogo, mas que foi muito importante pra gente também. Acho que isso é importante comentar. Acho que Fala é importante dizer sim. Puxei. Porque o que acontece? Como a gente comentou, Guilherme, faz um favor pra mim. E olha aí os últimos jogos do Palmeiras, por favor. Peraí, o último jogo do Brasileiro, no caso. Antes Porque acontece? Do Bahia? Isso, por favor. Porque acontece, né? O Flamengo foi lá, jogou contra o Vasco e empatou o jogo, né? Aí a gente, pô, que merda, né? Bosta, muito ruim. Nessa mesma semana, o Cruzeiro ganhou do Bragantino por 2-1. Aí, pô, clima de merda e tal, pá. O Palmeiras meteu 4-1 no Fortaleza. Então, o Flamengo tropeçou, né? Cara, aí, dessa vez, no final de semana, o Cruzeiro aprontou de tomar 2-0 do Vasco. O Vasco que empatou com a gente, tá? Que a galera tava dizendo que não podia tropeçar contra o Vasco, mesmo sendo clássico. Pois é. Mas ainda assim, pra mim, o Cruzeiro ainda conseguiu realmente, foi uma aprontada do Cruzeiro pra mim, mais do que qualquer outra coisa, mas beleza. E aí, contra o Palmeiras foi lá e também aprontou contra o Bahia, ou o Bahia aprontou pro Palmeiras, né, sei lá. E aí o Palmeiras perdeu por 1-0, né? E aí tava aquela coisa, e tava lá o Flamengo perdendo também, né? Então era uma rodada muito boa para esses rivais, porque apesar de eles terem perdido, eles estavam vendo o Flamengo tropeçar também. E aí, Guilherme, eu vou falar o tópico que tá ali no final, mas é porque eu acho que é isso. O Flamengo ter virado esse jogo, independente de a gente falar do jogo da pouco, o Flamengo ter virado esse jogo é uma vitória de campeão. O Flamengo vai ser campeão? Se Deus quiser. Não tô dizendo que o Flamengo já é campeão, mas assim, é uma vitória que é a vitória de campeão. Oi? Não, eu falei, mas é mentira, brincadeira. Não, mas é aquilo, né? Tipo, eu estou dizendo que o Flamengo é campeão? Não, mas poderia. Não, mas poderia. Poderia. Então, assim, uma vitória de campeão. Porque é isso, cara, você tá fora de casa. É um time que tenha tomado uns apavoros pra você? Mas você tá fora de casa. Voltando de um jogo complexo contra um rival na Libertadores, que você se classifica, mas, pô, tem viagem, tem cansaço, pô, vai pra pênalti e tudo mais, né? Quem bate pênalti vai pra um nível de tensão e estresse muito grande, quem defende pênalti vai pra um nível de tensão e estresse muito grande. E foi lá, e aí a gente pode até falar, já puxando mais pro início, né? O Yuri Alberto sacanagem, né? Cara, mas acho que tem uma maldição sobre o Corinthians nessa altura já, com atacantes que vêm e batem, tipo, pênalti ridículo contra goleiro pegador de pênalti, tá ligado? Que não é a primeira vez, tá ligado? É aquele meme, tipo assim, se toda vez que eu visse um atacante do Corinthians batendo uma cavadinha ridícula contra um goleiro pegador de pênalti, eu teria 2 moedas. Não é muito, mas é engraçado, já tem acontecido 2 vezes. Porque, cara, que coisa ridícula o pênalti que o Roberto bateu. Ainda mais depois do Rossi, vindo na empolgação, no ânimo de, tipo... você pegou 2 pênaltis no meio da semana, tá ligado? Aí ele vai lá e bate um pênalti... Cara, assim, é uma cavadinha muito fraca, né, tá ligado? Tipo, a bola vai tão devagar que é meio patético. Não, é meio patético? Não, é totalmente patético, assim. Eu afirmo com toda certeza do mundo, cara. É a pior cavadinha que eu já vi. Não me lembro de ver uma cavadinha mais feia do que essa.
Eu não sei se ele escorrega antes de chutar, não sei, mano. Tipo, não é o perder o pênalti de cavadinha mais feio, mas a cavadinha em si, o movimento, o gesto técnico da cavadinha. Eu acho que eu nunca vi alguém fazer tão mal, cara. Sei lá, é impressionante pra mim. Ele bateu uma cavadinha pra fazer gol numa criança de 3 anos, num golzinho. Tá? Não foi num jogo de futebol real, tá ligado? É meio bizarro a altura que a bola foi. Mas enfim, né? Mas posso comentar umas coisas sobre o que você falou em relação aos tropeços? Ou quer continuar aí? Continua aí, então. Não. Eu só queria apontar que, tipo assim, é porque eu falei que é meio bizarro e tal, meio patético e tal. Mas é porque, tipo, cara, ele fazer o gol e chorar na comemoração, aquilo me pega mais, tá ligado? Que soma tudo, aí me pega muito mais. Só precisava dizer isso mesmo. Eu vou... Cara, eu posso... Já que eu tô discordando de tudo, vou dizer que o Roberto me pagou também. É bizarro ele chorar, não vou dizer que não é. Mas eu acho que eu até entendo, porque ele perdeu tanto gol no primeiro tempo. Sério, foi tão feio, foi tão ruim o primeiro tempo dele. Sem sacanagem, eu acho que podia ter sido uns 3-0 o Corinthians no primeiro tempo. Se o Roberto não tivesse em campo, tá ligado? Não precisa nem ter outro atacante, era só ele não estar ali, mano. Porque o que ele perdeu de jogada foi muito bizarro. Mas quando ele erra o pênalti, e ele perde um gol também, que ele chuta na trave, no próprio lance do pênalti, né? No lance em que acontece o pênalti. E logo depois ele perde um lance que, sozinho com o Rossi, ele chuta e o Rossi defende com o peito. Quando tem essa sequência de erros, cara, ali eu falei, mano, a gente vai ganhar esse jogo, tá ligado? É o típico jogo que, tipo, você vê que o cara errou tanto que você fala, mano, não tem como, esse jogo a gente vai ganhar, tá ligado? E ao mesmo tempo, quando foi pro intervalo, eu tava assim, cara, o Roberto perdeu tanto gol que ele com certeza vai fazer um gol no segundo tempo. Porque não é normal um atacante perder tanto gol assim, tá ligado? Ele vai fazer um no segundo tempo. Então, sei lá, é uma coisa que você meio que vai sentindo com o passar do jogo ali. Mas, sem dúvida, acho que dá pra dizer que ele e o Rossi, né, foram os principais as principais influências nesse jogo não ter sido uma derrota nossa, principalmente pelo que foi o primeiro tempo. E um primeiro tempo que, na minha visão, foi muito condicionado pela questão física. O Flamengo vem realmente da disputa de pênalti muito, muito desgastado, como você colocou, e o Corinthians aproveita para se impor fisicamente. O Flamengo toma decisões muito erradas no primeiro tempo também, sobre como sair com a bola, na minha opinião, mas o principal ali é físico para mim. E quando o Corinthians começa a cansar e o Flamengo começa a colocar a bola no chão por conta disso e poder sair jogando, o Flamengo começa a melhorar no final do primeiro tempo e depois no segundo tempo volta melhor, apesar de tomar o gol no início. E eu acho que vale também dizer que tem um técnico do outro lado, né, mano? Eu acho que o Dorival é um bom técnico, então, por mais que tenha sido um amasso no primeiro turno, não era com o Dorival, né? Então é um outro time, é um outro cenário também que a gente tá enfrentando. Mas tudo isso constitui a vitória de campeão, como você disse, Alex. E eu acho muito curioso que, tipo, na rodada anterior, quando a gente empata com o Vasco, começou muito essa coisa de tipo, legal, agora o Palmeiras vai ser campeão, o Palmeiras tem menos pontos perdidos, agora o Flamengo tem a sequência mais difícil, vai perder o título e tal. Começa esse monte de discursos. E um deles, inclusive, é que o Flamengo tinha deixado de ter a melhor campanha do retorno. O Flamengo tinha passado a ter 3 vitórias e 2 empates, e Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol tinham 4 vitórias e 1 empate. Ou seja, até aquela rodada estavam 4 times empatados, né, com a melhor campanha, e o Flamengo deixa de ser a melhor campanha. E esses 3 times continuam dividindo a liderança. Aí tem mais uma rodada, e o Cruzeiro perde, o Palmeiras perde, o Mirassol perde, e de quebra o 5º colocado, que é o Botafogo, também perde. E aí o Flamengo volta a ter a melhor campanha porque ganha. Então, tipo, é muito curioso ver o quanto que o brasileiro é um campeonato de longo prazo, e a galera sempre quer encarar como curto prazo, né? Todo mundo vai tropeçar. E eu acho que é natural que num clássico você vá ter tropeços. É ideal? Não é. O ideal é fazer todos os pontos, mas eu acho que é normal que aconteça. E uma última coisa em relação à tabela, Alex, já que eu acabei abrindo para ver a sequência do Palmeiras e tal, é muito curioso citar que o Bahia vinha tipo de 3 derrotas e 1 empate. Tipo, o Bahia não tava ganhando nada, tá ligado? Mas o Senna é muito ídolo do Flamengo enquanto técnico, cara, não tem como. Ele nunca empatou nem ganhou da gente, e ele vai lá e mete essa vitória em cima do Palmeiras. Só de sacanagem, assim, tipo, o Bahia não é mal fazer ruim, e ele consegue essa vitória pra ajudar a gente. Mas enfim, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar sobre esse jogo. Tem esse tópico aqui, tu quer falar?
Cara, na real foi você que botou, né? Eu acho que, tipo... Ah, não. Tá, Perdão. Eu posso citar, não, então. é que eu achei que você tá falando do outro, eu tinha esquecido. Ah, tá, beleza. Cara, é que uma coisa muito legal sobre esse jogo é que a gente pôde voltar a ver o Felipe se utilizando de uma coisa que a gente estava vendo, né? Eu só consegui ver o jogo a partir do segundo tempo. Então eu fiquei muito confuso à medida que eu tava vendo o Carrascal, assim, pela ponta direita e tal. No início, na verdade, eu vi que ele tava em campo, eu vi que o Arrascaeta também tava em campo, eu vi que o Lino também tava em campo. Eu falei assim, será que a gente tá jogando sem algum dos volantes? Aí eu fui ver, De La Cruz tava em campo, Saul tava em campo. E aí eu entendi que o Flamengo estava com 4 meses em campo. Eu fiquei tão feliz. Mas assim, é só pra pessoa pontuar isso, porque você trouxe tá aqui no título e tal. Aham. Mas faz seu comentário, Não, o nosso tópico é Arrascaeta de Araújo, né? E eu acho que vale citar um bom jogo e o fato de ter sido decisivo, né? No caso do Carrascal. Também acho que não foi um jogo ruim, mas também não foi o jogo mais brilhante dele, mas novamente decisivo o Arrascaeta. No caso, o Carrascal deu 2 assistências, então foi muito decisivo. O Arrascaeta faz o gol do empate. Ele tinha perdido um gol no final do primeiro tempo, mas ele vai lá e se redime fazendo o gol do empate no segundo tempo. E aquele estilo de gol bem de jogador decisivo, né, Alex? Acho que, tipo, é aquela tacada de sinuca no cantinho que é pra... E pouco tempo depois da gente tomar 1-0, então pra realmente não deixar... Pra estancar o sangramento, vamos dizer assim, né? Não deixar girarem a faca. Mas, assim... E o Luiz Araújo que entra depois, no lugar do Samuel Lino, e faz o gol. E, assim, sobre jogar com 4 meias... Eu entendo que essa, na verdade, é a formação de preferência do Felipe. E talvez você me ache maluco por isso, mas o titular do time era o Gerson, pela direita. E quando o Gerson vai embora, assim que ele pode, ele tenta colocar o Saul ali. Só que no primeiro momento não dá certo, porque a gente está com os nossos volantes estourados, e eu faço mais uma vez a citação ao nosso querido Pulgar, que quebrou o pé porque quis dar um chute no maluco, uma coisa meio inexplicável. Mas, enfim, se a gente tivesse com o Pulgar inteiro, eu entendo que o Felipe Luiz estaria usando no time ideal dele, é minha impressão, Pulgar e Jorginho de volantes e o Saul na meia direita. E assim, o Saul tá jogando muito de volante, é um fato isso. Mas o Saul não teve tempo e quantidade de jogos e minutagem para tentar se provar como um meia. Então pode ser que ele renda bem como um meia também em algum momento. Mas agora ele teve a oportunidade de ter outro cara entrando alguns jogos bem e podendo ser o titular, né? Que é o Carrascal. E ele diz na coletiva também pós-jogo que ele vinha preparando o Carrascal para jogar ali há acho que 2 ou 3 semanas, acho que é o tempo que ele cita, né? Então também é interessante que a galera pensa assim, tipo, viu, Felipe? Eu não tô dizendo que você fez isso não, tá, Alex? Mas eu acho que a galera às vezes vai pra esse caminho, tipo, viu, Felipe, como botar o Carrascal na direita dá certo e tal, e você tava teimando e não fazia isso antes, e o Felipe, tipo, cara, eu tava preparando pra fazer isso, tá ligado? Eu não posso chegar e jogar o jogador ali do nada, tá ligado? Eu tenho que adaptar ele ao esquema do time, à coordenação tática do time, etc. Então, é interessante pensar isso, mas eu entendo que, na verdade, o esquema ainda seria um 4-2-4 na minha leitura, mas com o lado direito, né, ou uma das alas, vamos dizer assim, uma das pontas sendo feitas por um meia e não por um ponta. Sim. Eu entendo que esse é o esquema ideal do Felipe, na minha cabeça, pelo menos. Quando eu entendi que o Carrascal tava pela direita, eu falei, não, então 4-2-4 mesmo. Mas eu tava tendo dificuldade porque teve um momento que foi o primeiro que eu percebi o Carrascal em campo, ele tava na esquerda. E o Samulino também tava na esquerda. Foi por isso que eu pensei, acho que ele tá de segundo volante. Aí só quando eu vi todos o Saul e o De La Cruz estavam em campo, eu falei, Aí depois ele foi pro outro lado, aí eu vi, não, beleza, ele tá como ponta direita. Como meia direita, no caso. Enfim, cara, aquilo de fato... Foi mal, falei. Não, pode ir. Não, eu ia falar que, tipo assim, você tá falando sobre ele estar pela esquerda, e eu acho que vale aqui a citação do nosso querido Lucas Gabriel, né? Porque ele fala, eu só queria achar o tweet exato aqui, mas ele fala em um tweet logo após o jogo que quando falei que o Carrascal poderia eventualmente atuar como um 10, era exatamente por essa capacidade de sustentar, vencer duelos e girar sob pressão. Isso é fundamental para qualquer meio e precisa jogar numa zona de guerra como é entre linhas. Agora, voltando para o Carrascal, que atua mais por fora do bloco, esse giro sob pressão é justamente uma das características do jogo dele,
porque além de ser um jogador associativo, também é um condutor. E não era esse tweet que eu tava procurando, mas ele fala que com a saída do Matheus Gonçalves, o Carrascal é o jogador mais... Não é caótico, eu acho a palavra, mas que a gente tem no elenco. Então acho que é uma característica muito boa dele, essa de se movimentar e sair da sua posição, né? E que a gente sempre defende muito essa movimentação pelo nosso ataque, né, Alex? Sim. Anárquico, cara, essa é a palavra que ele usa, ó. Anárquico por natureza. Seja na direita ou na esquerda, esse é o melhor Carrascal que vamos ter. É o tweet que ele coloca. Então, acho que é um pouco por isso. É da característica do jogador, me parece mesmo, assim. Então, muito interessante de fato. Mas foi mal, continua aí que você tava falando. Não, é isso, cara. Realmente é um 4-2-4. Ainda não é, tipo, o meu ideal, o meu sonho. Mas, pô, é o que é. E já é muito legal. Eu não gosto da ideia do Saul na direita. Eu não acho que ele vai render. Eu acho que volante... Porque é isso, cara. Eu não gosto do fato do Felipe querer botar jogador que pra mim é volante como meia, tá ligado? Eu acho que são diferentes. E, enfim, eu não curto muito essa ideia. Mas assim, precisamos dizer só... Eu acho que não vale a pena esticar muito nisso, mas que deixar muito claro que o Flamengo jogou mal no primeiro tempo, sobretudo. E assim, as mudanças ajudaram... questão muito física no primeiro tempo. Foi mal, continue. Não, mas que as mudanças elas ajudaram realmente a decidir mais o jogo, né? E é importante dizer que o Samulino também tá... ele não foi também, talvez, melhor e tal, e quando ele sai pro Luiz Araújo entra e ajuda, fazendo gol, mas o Samuel Lino é o cara que começa o lance do gol do Arrascaeta, né? É importante dizer isso. Enfim, tem um último ponto aqui sobre o jogo, Guilherme, pra gente poder finalizar aí. Então, acho que duas coisas sobre isso que você falou que eu acho que são relevantes pra mim. Sobre o Araújo, é bom citar isso que ele justamente entra no lado esquerdo. E o Felipe Luiz, ele já trouxe há algum tempo, quando a gente fez o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, ele coloca o Luiz Araújo no lado esquerdo e o Matheus Gonçalves pela ponta direita, naquele jogo, e ele diz que, naquele jogo ele diz que o Luiz Araújo, para participar do jogo e criar, o melhor lado dele é o direito. Mas para finalizar jogadas, para fazer gol, para ser decisivo, ele é mais ajudado estando no lado esquerdo. É a leitura que o Felipe tem do Luiz Araújo. Então é muito interessante pensar que ele coloca o Luiz Araújo do lado esquerdo e o gol sai do Luiz Araújo, né? Então é realmente uma leitura que o Felipe tem, de que pelo lado esquerdo o Luiz Araújo é potencializado enquanto finalizador, né? Então acho que é bom, uma forma diferente de utilizar ele assim no jogo. E de novo, assim, acho que... E de novo não, e a penúltima coisa, a última coisa sobre esse jogo, mas a penúltima coisa do nosso episódio, eu acho. Que o Felipe, como você disse, melhorou o jogo no intervalo. Eu acho que foi um jogo muito interessante nesse sentido, porque a gente vem de uma sequência muito grande, tendo primeiros tempos muito bons, né? E um segundo tempo abaixo. E o Felipe estava com aquela argumentação de que, tipo, se o primeiro tempo é perfeito, ele não tem o que corrigir no intervalo. Então, acho que ele foi posto à prova. Eu acho que, em algum grau, ele passou no teste, né? Que, tipo, o primeiro tempo foi muito ruim e ele corrigiu no intervalo. Então, acho que tá validado um pouco a desculpa dele dos outros jogos, né? Em algum grau. E, cara, acho que eu nem vou citar esse último tópico, era mais geral de todos os jogos, mas eu acho que não é tão relevante. Acho que a gente pode ir pro nosso pré-jogo. Aliás, pro nosso malvadão e pro nosso resultadismo. Cara, eu acho que, tipo, quem não votar, apesar de tudo, no Rossi pra malvadão, tá maluco. É isso. Então acho que não tem espaço pra dúvida. Cara, a questão do resultadismo... Eu concordo, tá? Meu voto também é no Rossi, só pra deixar claro pra audiência. Não sou, e também porque também gastei tanta saliva defendendo ele. A folha de pagamento do homem. Pois é. Tá no bolso do cara. Eu e o Roberto. Mas enfim, né? Cara, eu vou ser maluco, mano. A gente jogou mal demais. Mas assim, a gente sai dessa sequência tendo feito 4 pontos e o Palmeiras fez 3. Então a gente abriu do Palmeiras. A gente fez 4 pontos e o Cruzeiro fez 3. Então a gente abriu do Cruzeiro. A gente sai com uma distância maior na liderança do Brasileiro do que entrou nessa sequência de 3 jogos.
A gente tropeçou num clássico, é verdade. A gente teve 3 atuações ruins, sendo que foi uma derrota, um empate e uma vitória, então os resultados em si não foram os melhores. Mas, cara, a gente precisava passar na Libertadores e passou. E a gente precisou rodar o elenco e conseguiu rodar e conseguiu abrir no Brasileirão fazendo isso. Então eu não consigo ver como uma sequência de jogos ruins. Eu vou dar uma nota 9, Alex, por incrível que pareça. Foram atuações ruins, sim, mas eu acho que faz parte também de ser campeão passar pelos momentos ruins. Com resultados bons ou com, enfim, um resultado final, né, no todo que seja bom. Cara, eu vou te acompanhar numa nota positiva, porque afinal de contas o nome é resultadismos, certo? Sim. Levando em consideração resultado. A gente tá pensando no resultado classificação, resultado mais pontos à frente dos nossos adversários, e levando em consideração justamente isso, né? Acho que, tipo, na rodada que o Flamengo tropeçou, eles ganharam, mas na rodada que eles tropeçaram perdendo, porque é isso, né? O Flamengo tropeçou empatando. E eles ganharam. Na rodada que o Flamengo ganhou, eles tropeçaram perdendo. Então, tipo assim, de fato, né? A gente abre mais pontos. Então, cara, é positivo. Então, assim, eu só vou manter a regra, né? Você fala, né? Você dá 0,5 a mais do que eu. Então eu vou seguir você, vou dar 0,5 a menos. 8,5. Então, é interessante porque eu coloquei na nossa tabela para calcular a média das nossas notas desde o início do ano. E a sua nota média até agora é 7,6 e a minha 8,3. Indicando que na média eu dou 0,7 a mais que você. Só pontuando isso. Mas faz parte. Assim. Mas sobre a nossa Taça David, então, nós apostamos em vitória nos 2 jogos, contra o Vasco e contra o Estudiantes. Eu acho que eu não preciso falar quanto a gente apostou para não ficar humilhante, mas fato é que a gente empatou um jogo e perdeu o outro, então ninguém pontuou. E contra o Corinthians a gente não chegou a fazer Taça David, por conta, né, do imprevisto. Era pra gente ter gravado esse episódio antes do jogo do Corinthians, então nós não tivemos Taça David, então ninguém fez ponto essa semana. Pra semana que vem, cara, Flamengo e Cruzeiro, quinta-feira. Pra semana que vem, que é essa semana agora, né, Guilherme? Pra semana que vem. Enfim, tá justo. Os 2 jogos são essa semana. Eu nem tenho como inventar uma desculpa. Não, domingo é semana que vem, Guilherme, pra ser justo com você. Não. Domingo ainda é essa semana. Claro que não, cara. Semana começa no domingo. Sábado é o último dia da semana. Não, cientificamente não. Porque existe uma norma internacional, ISO 87 ou ISO 83, sei lá, que define e a semana acaba no domingo. Não, é sério. Eu já tive esse debate muitas vezes com a minha família. Então eu tô informado sobre isso. Porque não faz sentido pra mim. Cara. Mano, por que você chamaria final de semana uma coisa que é no início da semana? É porque a gente tá falando de sexta e sábado. Porque sexta é final de semana e sábado também. Ah, domingo não é final de semana, então? Não, domingo é início de semana. Que isso? Que viagem. Eu nunca ouvi esse argumento antes. Domingo não ser final de semana. Eu nunca ouvi isso antes. É totalmente viagem. Eu vou na Bíblia, cara. Domingo é o primeiro dia. Mentira, domingo é o 7º dia que Jesus descansou. Nada a ver, Guilherme. Olha só. Enfim. Não, mas só pra ser... Eu não sei, porque eu já fiz esse argumento bíblico também. Eu fui refutado alguma vez, mas eu não me lembro qual era a situação. Mas assim... Só pra dizer, o Brasil é um estado laico, tá? Então, não interessa muito se tá na Bíblia. Olha só. Hoje tava tendo uma aula na faculdade de educação brasileira e a gente tava falando sobre educação religiosa nas escolas. E, cara, a nossa Constituição, ela não é laica. Em momento nenhum ela diz isso. Inclusive, ela começa dizendo que debaixo de Deus... Eles se reuniram pra fazer a Constituição. É muito bizarro, tá? Então, tipo assim... Isso eu não sabia, tem questões. Esse argumento eu nunca ouvi. É uma construção. A questão da educação laica e tudo mais é uma construção. Tipo, o Brasil não tem uma religião oficial, mas isso pra ser laico não necessariamente é a mesma coisa. Entendi. Mas, enfim, então, assim, não é um país, não é necessariamente um país cristão, então posso dizer isso sem estar errado. Isso, exatamente. Guilherme, é só uma coisa, eu vou tentar marcar aqui, eu não sei como é que... Vou marcar aqui no finalzinho, porque, cara, isso aqui precisa virar um corte. Porque eu vi um vídeo no Instagram esses dias, até compartilhei ele, que é basicamente o Marcelo Beckler e o Fred Caldeira
falando sobre quais são os números favoritos deles. De 1 a 10. E aí o vídeo é tipo assim, a professora dando aula e a gente no fundo da sala, tá ligado? E esse momento é muito isso. Só pra você dizer isso. Tá? Está marcado aqui porque eu vou voltar pra tentar fazer um corte disso pra virar um Reels eventualmente. Você tem que ver a minutagem, nota a minutagem, porque a marcação que você fez no outro episódio não ficou. Tá, 1h19 basicamente, 1h18, vai. Mano, por que eu não tô conseguindo achar? Eu já pesquisei isso tantas vezes, eu não consigo achar. ISO 8601, ó. Isso aqui faz parte do episódio, tá? Isso aqui não tá cortado, não. O corte acabou antes, tá? Só pra chegar. Não, mas não é cortar, não. É só fazer um vídeo, uma coisinha pra poder cortar pro... Beleza. Parada, mas, tipo... Tá tudo no ar, galera. Desculpa aí. Não, só queria dizer aqui, ó. Mano, eu não vou achar, mas pesquisa aí. ISO 8601 é a norma internacional da Organização Internacional para a Padronização, que define que domingo é o 7º dia da semana. Não existe debate sobre isso. Isso foi internacionalmente acordado, tá? Então não quero mais ouvir ninguém que seja... Eu rejeito. Audiência desse podcast. Acabou, Guilherme. Eu rejeito. Acabou. Isso não é uma democracia. Instauramos o negacionismo. Vamos. Exatamente. Mas enfim, assim, mas assim, Guilherme, vamos lá. Os dois jogos são essa semana. Só dando as datas certinho. Flamengo e Cruzeiro em casa, no Maracanã, quinta-feira, daqui a 2 dias, às 8h30 da noite, dia 2 de outubro. E Bahia e Flamengo no domingo, dia 5 de outubro, ainda essa semana, 6h30 da noite. Seu placar, eu começo? Cara, Flamengo e Cruzeiro... Eu gosto do Flamengo que cresce em jogo grande. Eu acho que essa coisa com que eu quero dormir, então acho que eu vou dar um 3-0 no Cruzeiro, mano. 3-1. Vai ter gol dele. Meu Deus. Eu não citei nomes, tá? Não vem me julgar. E teu placar? O predestilado, pô. Só que agora tem que ser outra coisa, né? Tem que ser o Fermentagol, sei lá, porque não tá podendo ter destilados no momento. Não, predestilado é muito bom, velho. Isso aí é muito bom. Não, é maravilhoso. Predestilado é elite. Cara, eu vou te falar, eu tô sentindo um 2-0, tá ligado? É muito pra mim pra cá desse jogo. Juro, desculpa. Sei que é repetido, mas é muito... Eu posso falar uma coisa? Eu acho que o Cruzeiro faz gol na gente. Eu queria, tipo, um placar mais elástico, mas eu acho que o Cruzeiro faz gol na gente. Sei lá. A gente tem tomado gol em basicamente todos os últimos jogos. A gente tá há 4 jogos direto tomando gol. De repente é hora de parar, né? Também pode ser. E Bahia, Alex? Cara, então... Contra o Bahia, eu sinto que talvez o 3-1 seja o caso. Talvez 3-1 seja o caso. Nossa, é difícil esse resultado, porque, tipo assim, o Bahia tava muito mal, mas o Bahia ganhou do Palmeiras. Aí ele embalou ou não embalou? A gente vai ganhar, né? É o Senna, né? Não tem por que mudar agora. Ele é nosso amigo. Cara, o time tem tido placares bem curtos. Eu acho que dá pra ser um 2-1 esse jogo. Só pra ser um 2-1 pra gente. Então é isso. O Alex apostou 2-0 contra o Cruzeiro, 3-1 contra o Bahia. Eu apostei 3-1 contra o Cruzeiro, 2-1 contra o Bahia. A gente se vê aí durante a data FIFA e a gente vai explicar, né? Como eu te disse, a continuidade dos episódios, né? Agora pro final da temporada. Algum último comentário, Alex, ou podemos encerrar? Podemos encerrar, cara. Peraí. Esqueci de falar. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras. Não dá,